Você realmente teria coragem, atitude de atirar num bandido? O Caixote está nas ruas para saber da comunidade. Será que diminuir o número de armas na mão da população é uma maneira eficaz de reduzir a violência? Por sorte, o milagre de Deus, eu estou contando essa história aqui porque o revólver lencou em mim umas 4 vezes em seguida. E aí eu tenho até o buraco da bala aqui onde entrou. O pessoal mal intencionado é quem anda armado. Por isso é que acontece muitas coisas, porque ele sabe que o outro adversário não tem arma. É por isso que acontecem essas coisas que acontecem. Eu não vou dizer que a arma seja o ponto certo para a gente usar, mas em determinada ocasião, a arma mete medo também em determinado tipo de elemento. Mas eu sou a favor do desarmamento, desde que seja um desarmamento, não é só para as pessoas de bem, seja um desarmamento para todo mundo, viu? A segurança pública ela não está desempenhando o seu papel dentro da sociedade de fazer aquilo que ela tinha que fazer. Então, eu creio que se o cidadão andar armado, o outro, o bandido, o marginal, ele vai pensar 2 vezes em pensar em me atacar. Na realidade, seria uma faca de dois gumes essa minha posição, porque tanto eu posso estar vulnerável como ele também. O Estatuto do Desarmamento, que entrou em vigor em 2003, regulamenta o registro, a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e munição no Brasil. O certificado de registro é o documento que atesta que a arma é de origem legal e autoriza a posse dela. Só que a posse não permite que o indivíduo ande nas ruas com a arma. Para isso é preciso a autorização para porte de arma de fogo, concedida pela Polícia Federal. O porte é permitido aos agentes de segurança pública, integrantes das Forças Armadas, policiais, agentes de inteligência e agentes de segurança privada. O porte é proibido aos civis, com exceção para os casos em que haja comprovação de que o indivíduo está com a vida ameaçada. O Estatuto do Desarmamento instituiu a realização de campanhas de desarmamento, prevendo o pagamento de indenização para quem entregar espontaneamente suas armas a qualquer momento à Polícia Federal. O Estatuto também aperfeiçoou a legislação para punir com mais eficiência o comércio ilegal e o tráfico internacional de armas de fogo, com penas que vão de 4 a 8 anos de prisão e multa. Como a gente pode perceber, existe um certo controle do Estado em relação à munição e armamento. Mas como armas e munições chegam na mão dos bandidos? Pesquisa do Instituto Sou da Paz revela que o calibre 38 continua sendo o mais utilizado pelos criminosos no país. Apenas 0,2% das apreensões correspondem aos armamentos considerados pesados, fuzis e rifles, geralmente contrabandeados. Ou seja, pela pesquisa, é a arma permitida que é largamente utilizada na prática dos crimes por aí. São armas compradas e que estão em posse do cidadão comum e que vão parar na mão dos bandidos por assalto, roubos ou furtos, né? E a segunda são aquelas desviadas das forças policiais e militares pela via da corrupção. São armas que já foram apreendidas num certo momento e depois são devolvidas ao tráfico por via da corrupção, por via até do desleixo dos policiais ou das forças policiais, né? O estudo demonstra ainda que 40% das armas apreendidas possuem numeração intacta, o que possibilitaria um trabalho das polícias para rastrear os principais canais de desvio de armas. Os resultados das investigações criminais hoje no Brasil são pífios, principalmente no caso de homicídio, que é o crime mais grave, né, porque afeta a vida. Então, os índices nossos de solução de crimes é muito baixo, beira os 8% no Brasil. Então, você imagina que 92%, né, em média, no Brasil, dos criminosos estão soltos. É claro que o cidadão comum percebe isso no seu dia a dia e se sente fragilizado diante desse quadro que o Estado não dá a resposta que merece. Em países de primeiro mundo, por exemplo, 60%, 70% já é um índice que é inaceitável. Né? Países da Europa que alcançam, como a Inglaterra, alcançam 85% de solução de crimes de homicídio, até no Chile, que é próximo a nós, 75%, Argentina, 70%, e o Brasil com 8% de solução de crimes de homicídio. Então é uma média muito baixa e o reflexo dela a gente vê na hora que o cidadão decide adquirir sua própria arma para ter sua defesa.
Em 2005, os brasileiros foram às urnas para dizer se eram a favor ou contra o comércio de armas de fogo e munição. Você se lembra como foi o referendo? Houve campanha dos dois lados e duas frentes foram formadas. A frente do sim, a favor do desarmamento da população, chamada de Por um Brasil Sem Armas. Vamos acabar com o comércio de armas. Dia 23, vote 2. E a frente do não, a favor da manutenção do comércio de armas de fogo, intitulada Pela Legítima Defesa. Olá, começa aqui o programa que defende os verdadeiros direitos do cidadão. 64% da população disse não ao desarmamento, liberando definitivamente a venda de armas do Brasil. Ex-deputado federal, Alberto Fraga, defende o direito de se armar. Ninguém estava defendendo armas, estava defendendo o seu direito de escolha. E o que era o seu direito de escolha? Se você acha que uma arma resolve o seu problema de segurança, que você pudesse comprar. Se você acha que não resolve, você não compra. De que forma que isso vai aumentar a segurança do cidadão? Veja bem, eu acho que no momento em que o bandido, o marginal, tem a dúvida que ao entrar numa casa ele vai encontrar uma arma lá dentro, ele pensa duas vezes em invadir a sua casa. Não, em tese, ele não vai ter essa segurança que ele busca tendo a posse, a propriedade de uma arma. Nem para se proteger, muito menos para proteger a família. Tem vários elementos que envolvem o uso da arma. A condição pessoal, por exemplo, o dia a dia dele não vai poder ser o mesmo se ele tem o hábito de ficar nervoso, de se exaltar, ou de ingerir bebida alcoólica, ou mesmo entorpecentes, de algum tipo de entorpecente. Com certeza o uso da arma vai ser prejudicial num momento de ira ou num momento de tensão em que ele precise reagir ou se antecipar a uma ação que ele não está habituado a prever no dia a dia, como o caso de um policial. Quanto mais o bandido sabe que você pode estar armado sendo policial ou um cidadão comum, ele vai com mais tensão, ele vai muito mais preparado para um momento que pode vir como reação. O governo não tem competência para combater a violência e a criminalidade e querem culpar as armas. Quem mata é quem aperta o gatilho. Aquela arma só é disparada quando alguém intencionalmente atira para matar. Como a gente viu aqui no caixote, o principal argumento apresentado por quem é a favor das armas é que é um direito legítimo do cidadão para se proteger de crimes, já que o Estado não tem feito isso. Em Taguatinga, no Distrito Federal, eu conversei com um cara que pensa assim. Eu sou a favor pelo ponto que chegou a violência. Você relatou aí que já foi assaltado várias vezes, né? Já, sim. Você acha que se você tivesse armado, tivesse a chance de atirar, você teria atirado? Teria. Inclusive foi semana passada agora, eu no centro da Ceilândia, olhando meu celular, que eu tinha acabado de pagar caro nele. E o cara chegou com o revólver e deu umas 3 cutucadas na minha cabeça e tomou meu celular. Eu não pensaria 2 vezes quando ele virou de costas, se eu pudesse ter a minha legítima defesa, porque ele pode estar fazendo isso comigo, ele não fez só uma vez, não vai fazer só mais 2. Uma hora ele mata um, mata 2, que pessoas de família igual a gente, que é trabalhador, que tá ali para defender o que é seu, né? A gente vai falar agora de uma situação bastante comum no dia a dia, que é exatamente o cidadão portando uma arma que tira a vida de alguém e depois alega legítima defesa. Preste atenção, porque nem em todos os casos a legítima defesa pode ser aplicada. Falamos em legítima defesa quando um delito é cometido para defender algo importante, como a vida de uma pessoa. Pode ser considerada legítima defesa, por exemplo, quando alguém tenta proteger sua própria vida atirando em um criminoso que o ameaça com uma arma. Você pode agir também para proteger a vida de outra pessoa, como seu filho, um amigo, alguém que você vê sendo ameaçado. Assim, se você atira em alguém em uma situação normal, você comete um crime. Mas se você atira em alguém que aponta uma arma para você ou outra pessoa que você quer proteger, não há crime, pois se trata de legítima defesa. Mas atenção, você não pode alegar legítima defesa se matar para proteger seu patrimônio. Por mais prejudicado que você fique depois de um furto, pela lei, a vida do ladrão vale mais do que seus bens materiais. Também não há legítima defesa quando você mesmo provoca a situação de perigo e alega que estava apenas se defendendo. A legítima defesa é um instituto muito forte, ele existe, mas ele também tem a previsão no Código Penal e no processo penal de que você tem que responder à medida da agressão.
E um cidadão comum não vai ter nunca essa medida certa da agressão, porque ele vai estar com medida de mais tensão, vai estar revoltado com a insegurança própria que ele sente, vai estar com raiva do Estado que não lhe deu a segurança devida, que ele merece, que é constitucional. Então todos esses elementos podem reforçar, ajudar nesse cometimento do erro. Salve, salve, aqui no palco do Caixote. Agora nós temos nada mais nada menos que o Márcio Rodrigues, ator, diretor de teatro, coordenador aí do Sarau do Bacurau, Recanto das Emas. Acho que a gente tem que confiar sim na polícia, afinal de contas a função da polícia é essa, é de estar em defesa da comunidade, em defesa do cidadão. Márcio, você daria uma arma dessa de brinquedo para o seu filho? Não, eu nunca dei uma arma. Ele sente o peso? O peso dela é muito grande, né? Porque aqui estão as almas que foram tiradas, né? Então é muito pesado realmente. Tá certo. Marcinho, satisfação estar com você aqui. O prazer foi maravilhoso. meu. Maravilhoso. Essas respostas aí, opa, coloca ela aqui para não deixar digital. A gente pode andar armado, mas não com maldade, para se defender, né? Da precisão. Não, eu tenho 2 filhos e eles nunca tiveram armas de brinquedos, nem jogos de violência, eu não deixo. Os coleguinhas têm, mas eles não. Eu converso com ele em casa. Então, aqui sentado no caixote, lado a lado, Luiz Felipe Vitelli, parceiro, poeta da cidade. Não tem para mim a questão de portar arma como defesa, como ataque, nada. Eu acho que já está passada essa condição de estar armado, principalmente nós, homens civilizados, nós, humanos, na presença e na superfície do planeta. Brasília, não faço plano, mas sobre teus planos, porque teu plano não tem mais piloto. E a tua Câmara, leis de engatilha, balas perdidas para todo lado. E teus encantos ainda desequilibra meu eixo monumental. A minha alma planaltina para no ar, bem no eixão, entre a asa nobre e a asa súdita, onde a minha traquina, tagualíngua, samambaila, toda ceilânguira sobre a tua WTs. Isso até o núcleo bem bandeirante, lá no Recanto das Emas. Virgem Santa Maria, São Sebastião, minha Braslândia do Guará e do Noroeste. Isso Gama. E bem lá no Riacho Fundo do meu peito, muito ele doido, candangolando, assombradinho, bate cerrado o meu coração. Pela Brasília de paz. Só isso. Que lindo, rapaz. Beleza. Poesia. É nóis. Salve, Chico. Bom dia, rapaz. Tudo bem, meu querido? Tudo bom, querido? Chico, um solzão desse. Coloca sua viola nas costas pra gente bater um papo, se dá em pena, seu instrumento. Você acredita que empunhando a arma, né? Você estaria mais seguro nessa cidade grande, nessa cidade que o violeiro canta? Assim, se a gente está falando de arma de fogo, Gog, arma de fogo, arma que dispara tiro nas pessoas, essa arma feita pela indústria armamentista, eu tenho a mais absoluta certeza de que ela só traz insegurança e violência. Quem que define o critério da pessoa efetivamente equilibrada para ter uma arma? E quem é efetivamente equilibrado? Porque em situação de tensão a gente só sabe na tensão. É muito difícil uma pessoa que tem uma arma de fogo conseguir ter o coração desarmado. Como é que ela vai conseguir ter o coração desarmado com as pessoas? Porque ela você já está sempre. O peito já está estufado, você já está procurando problema. Claro. O direito à vida acima de qualquer direito. É isso, é o direito à vida. Essa é a história. Opa! Valeu, garoto. Nesse mundo, camará, mas não há mais quem me mande. Eu só sei obedecer, se mandar São Bento Grande. É que nesse mundo, camará, mas não há mais quem me mande. Eu só sei obedecer, camará, se quem manda é São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola. A pessoa, para ter a responsabilidade de comprar uma arma, ele vai assumir muitos riscos, né? Por exemplo, a pessoa que mora em casa, numa cidade, quem tem que fazer a proteção nossa é o nosso governo, né? Ele que tem que proteger a gente não precisa comprar arma. Agora já tem uma opinião do pessoal que é mais afastado, pessoa que mora numa chácara, um lugar mais afastado, né? Eu acho que tem que ter uma proteção mesmo. Os carros já voam no relógio, se atende o celular.
A caneta escreve também é uma arma para atirar. Holograma te leva aonde você não pode ir. Os arquivos nas nuvens, conversas deixadas no seu perfil. A discussão aqui no Congresso Nacional sobre desarmamento está tão quente quanto nas ruas. Vamos saber o que os políticos estão discutindo? De um lado, projetos de lei buscam aumentar as penas dos crimes como o porte ilegal de armas e melhorar o controle sobre as armas legalizadas. De outro, propostas liberam o porte de armas para todos os cidadãos, desde que cumpram alguns requisitos. Há projetos que visam obrigar a utilização de identificação eletrônica em todas as armas de fogo, facilitando o trabalho das perícias e contribuindo para o esclarecimento de crimes. O projeto do deputado Rogério Mendonça Peninha, do PMDB de Santa Catarina, vai além. Ele revoga o Estatuto do Desarmamento e sugere mais facilidades para que o cidadão possa comprar e portar seu armamento. Não nos moldes do cidadão americano, não é esse o nosso objetivo, nos moldes do cidadão americano, porque lá a arma, até pela internet tu consegue comprar. Nós queremos que o Estado continue tendo controle da questão de armas no Brasil. O que nós queremos é uma maior flexibilidade. Nós queremos, por exemplo, que também a polícia civil dos estados, os estados, as secretarias de segurança também possam permitir a posse e o porte de armas. Hoje, um cidadão, para ter um porte de armas, é numa raríssima exceção. Ele tem que provar que está sendo ameaçado de morte a sua família e mesmo assim por um prazo limitado. Não é a arma na mão do cidadão de bem que vai fazer com que aumente a criminalidade. Ao contrário, depois do Estatuto do Desarmamento, depois do ano de 2003, caiu o comércio de armas do Brasil em 90% a comercialização. E mesmo assim, dos 27 estados, 20 estados brasileiros aumentaram a criminalidade. É muito maior o número de pessoas que salvam as vidas, salvam o seu patrimônio, salvam uma filha de um estupro e de qualquer tipo de crime, exatamente porque ela tem essa possibilidade de ter uma arma para se defender, porque naquele momento o Estado não está ali para defender esse cidadão. Que eu acho que a pessoa deveria andar armado, isso não. Até porque o homem é um ser racional, sim, mas ele não conhece nem a si próprio. Então, se de repente ele com uma arma na mão ou em casa, ele pode fazer coisas que ele gostaria que não ter feito, mas naquele momento ele fez. Está provado que arma não protege ninguém, porque se eu chego em você para te fazer um mal, eu estou chegando em você de surpresa, preparado para isso e com muito medo, inclusive, da sua reação. Então tem 90% de chance de, se você reagir, você que leva mal, não sou eu. Porque você é pega de surpresa enquanto eu estou com tudo planejado. Eu não diria me sentir tão seguro, mas eu me sentiria à vontade por estar com essa coisa na minha casa, porque um dia eu possa sofrer o que os outros estão sofrendo dentro da própria casa. Eu vou dar um exemplo. Aquela senhora de 80 anos lá em São Paulo que matou o bandido, ela se defendeu. Porque hoje, se eu pegar, o bandido entrar na minha casa, mesmo que eu pegue uma faca e consigo retalhar ele aos pedaços, eu ainda vou preso e vou responder. Porque além de estar na minha casa, como em legítima defesa, eu ainda vou responder por aquilo, porque que eu matei, e o bandido não. Eu acho o seguinte, que de acordo com o crime que ele cometeu, ele deveria ser pago pelo mesmo ato que ele cometeu. Ele estuprou uma coisa, vamos castrar esse desgraçado. Quem mata mais, bandido ou cidadão de bem? Você já teve raiva a ponto de querer tirar a vida de alguém? Tiraria se tivesse uma arma por perto e tivesse essa oportunidade? Pesquisa realizada pelo Ministério Público em 15 estados brasileiros revela um fato surpreendente. Milhares de homicídios com armas de fogo são cometidos por pessoas sem ficha criminal e sem premeditação. Em alguns estados, como São Paulo,
8 em cada 10 homicídios são por motivos fúteis. É aquela briga de bar, em casa ou no trânsito, em que uma pessoa de bem pega uma arma e, num momento de raiva, mata outra pessoa. Às vezes a vítima é a esposa, um amigo ou um colega. No ano de 2010, quase 40 mil cidadãos morreram vítimas de armas de fogo no Brasil. São mais de 100 mortes por dia, uma a cada 13 minutos. É mais que os sangrentos atentados e conflitos internacionais como os que ocorreram na Palestina e no Iraque. Raimundo Nonato, Natinho, você é tido assim como quase que unanimidade cidadão paz, né, do DF, da cultura. Deixa eu perguntar assim para você, de Rocha, você já teve raiva a ponto de atirar em alguém? Pensar nesse tipo de ação? Naturalmente, como ser humano mesmo, a gente, você perde a cabeça, esquenta e tal, mas, aí é onde entra o seu caráter, a sua coleção de coisas que você tem que se apegar para você se defender daquilo e não direcionar sua raiva para aquilo. Você vê cenas assim no trânsito, o nego porque se desentende num automóvel, o cara persegue o outro para por coisas pequenas. Você daria um presente desse pro seu moleque, Natinho? Fala pra nós. Daria uma arma de água, sim. Tenho filho de 22 anos e já tiveram essa arma aqui na infância e eu brinquei com eles e eles não se tornaram hoje eles não têm uma de verdade debaixo da cama não, sacou? Não mexa comigo, minha arma tá na mão, minha caneta é azul, a minha ideia é pra tu, minha mente tá lotada de ideia prateada, meu olho tem o brilho e a faísca da rajada. Eu vou pedir pra Salvador Dali fazer derreter esse tempo tão ruim. Só vou te adiantar, essa pia de periferia ainda vaza. Para evitar homicídios cometidos por impulso, o Conselho Nacional do Ministério Público lançou uma campanha. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. A pessoa tendo um armamento próximo, então, naquele momento, né, de perda de razão, ela vai... Primeira coisa que ela pensa é utilizar da arma para poder agredir a pessoa que causou aquele sentimento tão ruim nela, né? A ideia é exatamente essa, né? Buscar com que as pessoas possam, a partir dessa campanha, começar a refletir, mesmo em momentos de muita raiva, de muita violência, de brigas, principalmente dentro da família. Mas você viu, você leu, o Brasil outra vez é manchete, nem só pelos maus tratos aos nossos moleques, somos primeiros do mundo de novo, 70% dos homicídios com armas de fogo, reprovados na prova, derrotados pela rota da desova, haja choro, haja luta, haja preto, haja cova. O caixote termina aqui, a reflexão não. Quero estar seguro, se eu andar no escuro, já é o meu escudo, minha fortaleza, com certeza, yeah. Salvo-conduto. Quero estar seguro, se eu andar no escuro, já é o meu escudo, minha fortaleza, com certeza, yeah. Reagindo ao sistema frio, louco, incapaz, seguimos forte na batida e ninguém nos para mais. Nosso alvo é o mais alto, esse é o papo, nele eu sei que um passo vale tipo um salto. Na linguagem de rua, estilo dialeto, uma terra